Maravilha, estamos de volta e que prazer, hein, ter você aí do outro lado, autorizando, permitindo que a gente possa entrar aí no teu lar, aí no seu bar, você que está vendo aí naquele telão, né, Brasil todo, na Sky, também na Claro e no canal Zapping, aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Antes de rolar a bola aqui para a gente continuar o bate-papo, eu vou registrar aqui um vídeo aqui do nosso amigo Edson Flamenguista. Ele falou, eu quero participar do programa. Ele vai dar um recado aí, tá todo devidamente implementado aí, com gravatinha. Diga aí, ô Edson. Alô, galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o Edson Peça, do Flamengo e flamenguista. Era para ser 6-0, mas tá bom, 4. O chocolate foi batido e bebido. Obrigado, bom dia para todos. Diretoria SC. Um excelente dia. Tamo junto. Vem um Mengão aí, hein? Um abraço. Maravilha. Ele trocou o nome, SC. Ele vai ser comentarista aqui. Eu vou puxá-lo para ser comentarista, mas ele tem que aparecer, né, Cláudio? Com essa gravatinha dele, que é um sucesso. Tem que ter um personagem desse, né? E ele imita o Silvio Santos, é igualzinho. É mesmo? É, igualzinho. Ele é flamenguista aí, realmente apaixonado. O Arildo Neves, fala um pouquinho sobre a Associação Fluminense de Jornalistas. O que é que você pode falar? Como é que está o trabalho agora, você que assumiu a presidência? Agora a presidência é uma entidade de 84 anos, é uma entidade muito representativa na época do estado da Guanabara, né? Depois que fiz a fusão, a gente vem acompanhando, eu já estou na associação há 15 anos, né? Então agora a gente está fazendo uma reconstrução, né? Porque há 2 anos o seu Claro Nunes faleceu, que era o atual presidente, era na época o presidente, mas agora a gente está assumindo para fazer uma reconstrução da associação, até porque é uma entidade onde já passaram vários jornalistas famosos, vários jornalistas fluminenses, né? Na época, né? Fluminenses, e que tiveram um certo nome no cenário jornalístico, né? Então a gente está fazendo aí um trabalho. Primeiro estamos arrumando a casa a nível de documentação, né? Aquelas coisas de registros normais, mas se Deus quiser até a metade do ano a gente vai estar a todo vapor aí. Com a pipa lá no alto, né? Sim, se Deus quiser. Você inclusive vai estar com o presidente da Federação do Rio, hoje, Rubens Lopes, né? Numa reunião que vai ser para falar de Master. E futuramente vamos tomar um café com o Rubinho, para ele também apoiar, né, a associação, como ele apoia a Sérgio também. Isso, né? Isso aí. Você já vai costurando com o Rubinho tá? Sim, o objetivo é o seguinte, eu fui designado pela diretoria do Bom Sucesso a ser o diretor responsável do Master, né? Do Master do Bom Sucesso, uma equipe com muita qualidade, né? Fizemos alguns amistosos aí nesses últimos 3 meses. E o Master do Bom Sucesso é só vitória, porque tem muitos jogadores de muita qualidade, acima de 45, né? 45, 50 anos. Então a gente hoje temos o arbitral, né? Praticamente o arbitral final para definição do primeiro campeonato Master de futebol carioca oficial pela Federação do Rio, né? Porque nunca houve. Vai ter agora. Não vai ser aquele amontoado, aquele catado de gente. É uma boa, né, o Cláudio Afonso? Master, bem feito, vai dar resultado, né? Sim. Eu acho que até o próprio atleta profissional, né, ele pode vislumbrar isso, né, um campeonato, a continuidade da carreira dele. Nem todo mundo chega igual o Cristiano Ronaldo, né, Lula? Com 41, o cara tá mais fininho que eu, né? O cara tá lá bem pra caramba, tá vendendo saúde, mas muitos atletas podem ver o campeonato de Masters como uma continuidade, estar junto ali fazendo o que gosta, muita gente vai assistir, porque eu acho que é um produto vendável e que a galera gosta de ver os seus antigos ídolos atuando. Arildo Neves, Arildo trabalhou na Tunísia, né? Você foi... Arábia Saudita, Emirados Árabes... Salam Alek. Aleco Mussalam, Mular Etular e o Baracato. Olha só. Repita, por favor. Salam Aleco, né? Você chega e fala Salam Aleco. Aleco Mussalam, Mular Etular e o Baracato.
Maravilha. Fala francês também. Bonjour, né? Bonjour todo mundo fala, né, Arildo? Pelo amor de Deus. Ça va bien. Ça va bien é porque... Arildo, tem alguma história aí que interessante aí que possa ser contada aqui no Diretoria, na sua passagem lá pela Tunísia? Conta uma aí. Uma história engraçada. País belíssimo, né, Arildo? País belíssimo. Eu tenho um primo que ia muito lá na Tunísia. É a mais bonita costa da África. Sim. Colada à Europa, né? No caso, né? Porque você consegue ver de Luneta a Itália, a Bastilha, né? Então, eu não vou contar da Tunísia, não. Vou contar da Arábia Saudita. Né? Eu trabalhei no Altai. Altai é no interior da Arábia Saudita. E, na época, era eu, o falecido Silas, treinador, né? Que jogou no Flamengo. E mais preparador físico, Jerônimo também, da Ilha da Governador. E nós fomos jogar contra o Riad e voltamos para Raio. Sempre 45, 50 minutos de voo, né? E chegando em Raio, às 7h30, 8 horas da noite, fomos jogar lá. E chegando lá, um dos jogadores nossos senegalês foi no mercado, mas só que era dia da família. Quando é o dia da família, você não pode entrar sozinho no mercado. Mercado, supermercado, né? E ele entrou, o indiano foi falar com ele foi e deu um soco na cara do indiano. Isso, a polícia chegou, ele simplesmente pegou o carro dele e foi embora. E eu, que não tinha nada a ver com isso, estava em outra mercearia, comprei minhas coisas para ir embora para casa, para fazer aquela macarronada, né? Em casa. Tô andando na rua e a polícia chegou e me prendeu, né? Me prendeu, pensando que eu fosse o jogador senegalês. Me prendeu, botou na caçamba da viatura, no Jeep, né? Que eles têm lá. Mas nunca me perguntaram quem era eu, né? Mas só que quando a gente estava a caminho da delegacia, tocou o rádio dizendo que tinha pego o senegalês lá no prédio da casa do Silas. Né? Aí foi uma confusão danada, aí o meu presidente foi na delegacia e mandou transferir todos os policiais que me prenderam para outra delegacia, ou seja, foi um transtorno danado, mas foi uma coisa engraçada porque eu não abri a boca. Eu fui preso, onde bota a algema na mão e nos pés, botaram na caçamba minhas coisas, tudo, e fui preso sem ter nada. E você sem entender nada que estava acontecendo, né? Não entendia nada. Eles só me foram me perguntar quem eu era quando eu cheguei na delegacia, que ele pegou meu passaporte e viu que eu era brasileiro. Aí eles botaram a mão na cabeça, meu Deus do céu, fizemos uma besteira. Uma besteira, né? Bebida alcoólica na Tunísia? Não pode. Não pode? Não, pode, mas clandestinamente. Clandestinamente, né? como é na Arábia Saudita. Eu fiquei 14 dias na Arábia Saudita, cobrindo pela Rádio Globo a primeira Copa das Confederações. E é outro mundo, né? Quando você chega, é um impacto né? Na cultura. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Como tem que ter em qualquer país. Você sai daqui e vai para os Estados Unidos, brasileiro acha que ele é maravilhoso no mundo inteiro e gosta de ficar fazendo bonitinho, né, Cláudio? Gracinha. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou brasileiro. Vai, confia que você dança. Lula, são coisas simples. Veja bem, o Carlos Roberto, trabalhei com o Carlos Roberto também. O Carlos Roberto também trabalhou no Altai e eu trabalhei com ele também lá. O Carlos Roberto veio para Riad, ele pegou uma máquina fotográfica que ele tinha comprado, uma máquina fotográfica Fujitsu, né? Nova, 0 km, e começou a fotografar aqueles mausoléus, né? Aqueles prédios bonitos, né? A polícia veio, não pode, né? Chamou a gente, já botou a arma em cima, pegou a máquina dele, o cara foi com a botina e pisou em cima, quebrou a máquina dele toda. Você não pode falar, não pode fazer nada. Depois aí ficam reclamando de determinadas leis, né? Aqui no Brasil, o cara no metrô, dentro do vagão do metrô, ele fotografa mulher, bate foto de qualquer um e nada acontece. Nada acontece. Vai viver lá fora, vai lá para a Arábia Saudita, lá o cara roubou, corta a mão dele, não é assim? Primeiro corta uma, depois corta a outra. E depois aí vai cortando o pé, né? Aí depois de cortar as mãos, eles levam para o deserto e deixam no deserto. Fica lá no deserto, lá, então. Na Arábia Saudita, nos 14 dias que eu fiquei lá, no segundo dia, no almoço, comida linda, maravilhosa, um quibe cheiroso, o quibe mais gostoso que eu já comi até hoje no mundo. Melhor ou igual é o lá do Largo do Machado. Ele é bom, né? Que é aquela patisserie. Não sei se é patisserie. Essa carne que você fala aí é o shawarma. Né? Aí eu falei, eu vou pedir uma cerveja. O cara falou, tem que ser sem álcool. Aí eu pedi uma cerveja sem álcool, tomei. Hoje até tá normal no Brasil tomar cerveja sem álcool, que é gostosa, né?
Aí pedi uma, pedi a segunda. Quando eu fui pedir a terceira, aí o cara lá, o brasileiro, falou, não pede mais não, porque eles já vão ficar de olho em você. Eu falei, mas não tem álcool. Eu posso tomar 5, você não. E daí já começam a ficar ligados em você. Outra coisa também que eu não sabia. Eu estava na recepção do hotel e eu estava com a perna cruzada, como nós temos a mania, e a sola do sapato. Eles olhavam para mim assim, surpresos. Eu falei, por que está todo mundo olhando para mim? Depois, mais tarde, é que eu fiquei sabendo que na Arábia Saudita, não sei se nos outros também, você não deve mostrar a sola do sapato por causa da impureza da sola do sapato. Isso. Então, você que vai viajar para a Arábia Saudita, o mundo árabe aí, os países de cultura, né? Islâmica, né? Isso acontece muito na Arábia Saudita, até porque lá a religião mais fechado, né? Mais fechada. Mas no próprio Catar, né, Arildo? A gente vê na Copa do Mundo, brasileiro com essa mania, né, Lula? Tudo agora é videozinho, tudo agora é foto, é selfie. Pode, não. E muitos tiveram problemas lá no Catar mesmo. A polícia vigia sempre. Sim, vigia. Está sempre ali vigiando. E outra coisa, isso aí é muito na Arábia Saudita, no Catar. Agora, nos Emirados, que é Dubai, Abu Dhabi, né, Sharjah, então esses lugares são mais abertos um pouquinho, onde o europeu pode ter mais liberdade, aquela coisa toda, mas também tem que seguir também as regras deles. Também não é também a Bangu também não é também assim chegar lá e fazer essas festinhas, nada disso não, entendeu? Então por isso que muitos jogadores vão para lá e chegam lá e não desenvolvem, né? Porque acha que é igual aqui no Brasil, mas não é, entendeu? É verdade. Arildo, depois eu vou te perguntar sobre a SAF do Fluminense. Você como tricolor e tem uma atividade grande com o Fluminense, mas antes, o Amarildo, né, o ídolo da torcida botafoguense, craque de seleção brasileira. Como é que está o Amarildo hoje? Hoje, infelizmente, o Amarildo está numa fase de saúde muito debilitado, né? Ele está assim, já não reconhece mais muitas pessoas, mas enfim, está vivo, né? Como estava também o Manga, né? Outros jogadores aí que têm problemas de saúde forte. Mas o Amarildo tá lá se tratando, mas infelizmente a idade pesa nesse momento, né? Para acompanhar o ritmo de tratamento, o deslocamento, né? Então é meio um pouquinho complicado. Mas na medida do possível a gente está lá tentando falar alguma coisa com ele, né? Tentando ver se a gente consegue se aproximar um pouquinho, mas é um pouco difícil. É triste você ver um ídolo, né? Brasileiro, mundial, na situação que hoje o Amarildo está. Infelizmente, a saúde dele está muito debilitada. Vamos mandar um abraço para Jairo Barros. Jairo Barros, lá em Saquarema. Jairo Barros é botafoguense, doente, apaixonado. Mas tem ido muito ao Maracanã agora ver jogos do Flamengo. Porque o filho dele é flamenguista, não é? Vinícius Barros, que vai com a filha dele lá. Inclusive, eles conseguiram uma foto com o Pedro na saída do Maracanã, num dos jogos do Maracanã. E eu falei, Jairo, você está dando sorte para o Flamengo. Ele falou, rapaz, é difícil. Eu tô lá, o Flamengo faz 1-2, eu tenho que ficar quietinho. Eu falei, é o melhor que você faz. Verdade. Então, apoiando o filho, né? Verdade. O Claudinho, você quer fazer alguma pergunta para o Arildo? O amor de filho, né? O botafoguense está ali na torcida do Flamengo, só amor por filho para fazer isso. Meter a mão no Fluminense, você acha? O que você achou? Então, eu sou da seguinte opinião, eu sou tricolor, mas a gente tem que ter bem sensato no que a gente fala, né? A gente está vendo aí que o Fluminense está reclamando dessa situação do pênalti, né, do Ares, como houve também no outro jogo, também na mesma coisa. Mas, foi o que o comentarista estava falando, alguns comentaristas falam. Existiu a carga em cima do Ares, mas o Ares também colaborou. Deixou o corpo também. Mas já foi se projetando para cair. Então, isso aí foi um agravante para o juiz, para o árbitro, né? Não assinalar o VAR. Por quê? Se você reparar as faltas que fazem no Ares, ele sempre se projeta. Ele não é uma pessoa que ele deixa o corpo cair normalmente. Ele sempre se projeta um pouquinho. Então isso aí cria um vício que o árbitro chega, se projetou. Então houve a carga, né? No Ares, mas eu acho que é aquele negócio, é o critério do árbitro.
né? O VAR chamou, não chamou, sei lá. Mas eu acho que isso aí, foi o que o Renato falou. O Fluminense não jogou no primeiro tempo, não jogou, então não vamos justificar isso por um pênalti, né? Então eu acho que não justifica. Deixa eu colocar a foto aqui da Lívia, filha do nosso Vinícius, com o Pedro lá no Maracanã. O ídolo dela não é o Pedro, é o Léo Pereira. Léo Pereira. Então, ela feliz da vida, né? Agora, é bacana, né? Quando um craque como o Pedro, o nome que ele tem, e permite, né, a aproximação, né, Cláudio Afonso? A Lívia toda feliz da vida com essa foto aí com o Pedro, mas ela tá aguardando uma foto que ela quer tirar com Léo Pereira. Já conversei com o nosso assessor de imprensa do Flamengo, ele vai fazer um trabalho aí para poder tentar fazer essa aproximação. Sim, ótimo, legal. Muito legal. Maravilha, beleza. Cláudio Afonso. Eu acho que o jogador tem que ter essa proximidade, esse respeito pelo torcedor, né? Afinal de contas, o torcedor é a mola mestra de tudo, é ele que faz isso tudo funcionar. Agora, o Arildo falou aqui do Fluminense e Botafogo, mas a gente tem que chamar a atenção também que há muito tempo o Botafogo não tinha uma atuação convincente, né? O Botafogo era um Botafogo titubeante, tanto que o português que está no cargo, aí, o Renato Paiva, já estava, né? Muita gente contestando o trabalho dele, a torcida pegando no pé dele, mas o Botafogo se pareceu mais próximo àquele Botafogo do ano passado, né? Então, foi o que nós falamos. O Renato assumiu isso. Foi uma vitória justa. Ele falou, o primeiro tempo o Botafogo tomou conta do jogo, no segundo o Fluminense começou um pouco melhor no início, né? E tomou um pouquinho a rédea do jogo, mas infelizmente, como eu falei, o Fluminense não joga bem em gramado sintético. O estilo de jogo do Fluminense fica completamente nulo quando joga no gramado sintético. Então, isso aí não é só no Botafogo. No Atlético Paranaense é a mesma coisa, onde tiver gramado sintético é a mesma coisa. Se fosse lá jogar lá na altitude, lá que o time reserva foi, seria também uma dificuldade. Então o Fluminense não tem essa expertise de jogar em gramado sintético, né? E deve reabrir a arena do Atlético Mineiro o próximo jogo. O Atlético praticamente hoje completa toda a instalação do gramado sintético. Tem um detalhe, isso eu vi num podcast de 2 palmeirenses com um cara que é experiente e ele conhece tudo de grama sintética. E ele disse que a grama do Galo, do Atlético Mineiro, ela é completamente diferente do que da grama do Palmeiras e também a grama do Atlético Paranaense e até do Botafogo. Isso. Então, a grama que veio da França, e ele falou, o Atlético não vai poder fazer muitos eventos, né, musicais, porque essa grama, ela é muito mais para bola do que para show. Ô Lula, não sei se você sabe que o Tuca, o irmão do Bebeto, né, ele tem uma empresa que faz a grama sintética, né? Ele faz no Rio de Janeiro, nos condomínios, na Barra da Tijuca, Recreio, aquelas coisas todas. É Duda ou é Tuca? Não, Tuca. É o Tuca. Não é o Wilson, não, é o Tuca. É o mais novo do que o Bebeto. Então, eu sempre converso com o Tuca, é muito meu amigo, e ele fala o seguinte, a preparação para a grama sintética é uma coisa muito, muito delicada. Se você não conseguir colocar exatamente o material apropriado para a grama sintética assentar, fica um gramado como se fosse um tapete, assim, um tapete duro, né? Então, eles botam aquela manta asfáltica e detalhe, que o mais importante de tudo é o pó da borracha, né? Esse que dá a maciez à grama sintética, para não dar lesão, né? Então, por economia, alguns clubes não colocam esse pó de borracha, né? Porque é uma coisa que tem que ser mantido periodicamente, né? Toda semana, quinzenal. Então isso é muito custo, né? Então, onde os clubes não estão fazendo isso. Então, bota a grama sintética lá e deixa para lá. Então isso aí prejudica, né? Vamos trazê-lo aqui para ele falar sobre grama sintética, né, o Cláudio Afonso? É um assunto super importante, né? É um questionamento, muita gente contra, né? Cabo Friense agora está com o André, né? Sim. André Balada, que ele não gosta. André Balada. Ele assumiu o comando da Cabo Friense e o gramado vai ser todo grama sintética também. Então, está crescendo muito. Eles chamam de shock pad. O que o Atlético está colocando, que é para poder amortecer, principalmente quando o jogador sobe e desce, ele não tem aquele impacto, né, com aquele piso duro. Até por causa das lesões, né?
os tendões são totalmente prejudicados. Os tendões do jogador, joelho, tendão, né? Então isso aí tudo é... Você lembra quando nós jogávamos lá no Costa Brava, lá com o Madureira, lá, que tínhamos aquela pelada aos sábados? Aquela era uma grama sintética que eu acho que era o início do gramado sintético, né? Era muito primitivo ainda. Você levava você lavava um tombo, você ralava, você queimava. Você saía queimado. Hoje não tem mais isso, né? Então hoje, se você vê em alguns condomínios, que é um futebol society, eles utilizam muito a borracha, esse pó da borracha. É um farelo, né? Até porque quando você cai, amortece e não te deixa queimar, a grama te queimar, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Vamos chamar o Tuca, que tem uma experiência muito grande. Vamos combinar, tentar na próxima segunda-feira aqui para a gente levar um papo com ele contar, aí ele traz fotografias, ele pode falar de uma maneira bem ampla, né? Com certeza. Né, Cláudio Afonso? Tem a questão também que... Você joga bola ainda, Cláudio? Não tenho mais jogado, tô parado. Depois do acidente, então, nunca mais joguei. Mas pode jogar. Ainda dou uns toquinhos, né? Não sou ruim de bola, não. Dá para enganar. Agora a gente vê, né, Lula, que o grande, né, a questão envolvendo o gramado sintético é que os clubes viram ali uma maneira de também arrecadar. O Botafogo, por exemplo, com shows, sempre toda hora com eventos ali no Engenhão. Então é a maneira de se arrecadar, de ter ali também algum troco além da questão envolvendo o futebol. Eu tenho muitos questionamentos em relação... Eu acho que está crescendo muito. Eu acho que é um tema que tem que ser mais debatido, envolvendo todas as pessoas do futebol. Porque é muita gente contra. E é preciso realmente se aprofundar nesse estudo de quanto é prejudicial para os atletas. Porque caso seja comprovado, eu penso que deveria parar. Tá aumentando muito em profusão esses gramados sintéticos. Fala, Arildo. Também acho. E isso. Eu particularmente sou contra o gramado sintético. Eu também. Mas os clubes... por uma questão de economia, por uma questão de renda. Palmeiras, né, Arildo? Toda hora, lá tem show de rock. Teve um jogo agora no Brasileiro que teve um show na véspera, no dia seguinte teve um jogo. Quer dizer, é muito prático, né? Muito prático. Arildo, você como tricolor, qual o maior jogador que você viu jogando no Fluminense para você? Maior jogador? O melhor, maior. Eu cheguei a ver o Rivelino. Cheguei a ver. Para você é o número 1. Número 1. Né? O Rivelino era... E qual o time do Fluminense que você tem na memória, assim, que você escala do goleiro ao ponta esquerda? Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo e Branco. Jandir, Delei e Assis, Romerito, Osta e Tato. E você, Cláudio Afonso, qual o time do Vasco que você escala do goleiro ao ponta esquerda? Olha, eu posso falar de dois... Teve dois times do Vasco, porque tem um que tem a questão sentimental, que é o time da minha infância, quando eu me tornei vascaíno, que foi o título de 74. Isso. Eu era criança, meu pai me levou lá, teve aquela chopada em São Januário, acompanhando pelo rádio Vasco e Cruzeiro, e foi um time com Andrada, Paulo César Puruca, depois Fidesz, Miguel Moisés Alfinete, Alcides Anata Ademir, Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite, e tem mais um aí, o Luiz Carlos, que era um jogador muito raçudo que eu adorava. Esse é um time que mexe pra mim na parte sentimental, pela minha construção de vascaíno, entendeu, Lula? Agora tem o time de 87, que é aquele time aquele meio campo, sabe? Dunga, Giovani, Tita, Roberto Dinamite, Romário, Mauricinho. Aquele time também pra mim foi fantástico, o time que tinha Acácio, né? Donato, Fernando Mazinho, e Dunga, Giovani, Tita, Mauricinho, Roberto, Romário. O time de 87 que, infelizmente... não durou muito tempo, mas é uma verdadeira máquina. Maravilha. Eu não vou escalar time, não. Vou só contar uma história aqui que foi contada pelo saudoso José Cunha, maior narrador da televisão brasileira. Cunha faz uma falta muito grande. Gente boa. Segundo Cunha, no Pontinovense Futebol Clube, que é um dos times lá da cidade de Ponte Nova, que é a nossa cidade, a zaga titular do Pontinovense, ela tinha 2 irmãos, eles eram gêmeos. Um era o coronel e o outro era general. Isso eu me lembro, isso é verdade porque eu cheguei a conhecer esses caras, coronel e general. E era na base era tipo Fontana, não é? Abelão. Brito. Era lambrada mesmo, assim, porrada direto. E o general deu uma entrada no cara, levou a chuteira aqui, ó, no gogó dele. O juiz tirou o cartão vermelho e mostrou para o general. E aí aquela confusão, né? O general, muito malandro, chamou o irmão dele, o coronel, e falou: sai você. Eles eram gêmeos.
sai você. Ele falou, pô, mas você faz a falta, leva o vermelho e saio eu? Ele falou, questão de hierarquia. Você é coronel e eu sou general. Aí ele saiu e o cara que fez a falta continuou no campo, no Pontinovense Futebol Clube. Pontinovense. Entendeu, Arildo? Então, o compromisso, temos o quê? Mais 1 minuto e meio, é isso? Tá certo? Arildo, segunda você volta, né? Segunda eu tô aí. Tá garantido? Garantido. Mas não... Tô na ponte, ele vive na ponte. Você liga pra esse cara e tá na trânsito, ponte. O trânsito ponte em Janeiro Rio, Niterói. O trânsito é complicado. Quem mora do outro lado da poça, né, tem esse problema, né? Tem que contar com a ponte, né? Contar com a ponte, não pode esquecer a ponte. Então tá combinado. Que aí nós vamos falar muito mais de histórias do mundo árabe. Enfim, vamos aqui abordar e abortar alguns. Cláudio Afonso, combinado? Combinado. Uma honra estar aqui, Lula. Lula, não esquecendo, né, De quem? Da definição hoje da federação em relação ao primeiro campeonato Master do Rio de Janeiro, né? Vai acontecer porque o Rubens Lopes, o Rubinho, puxou para ele, né? Puxou para ele. O Marcelo Viana. Marcelo Viana também. E o Marcelo Viana e o Rubinho, praticamente a mesma coisa. O poder é o mesmo, né? Então, vai acontecer, tá bom? E vamos trazer o Carlos Roberto aqui também, em loco. Tá ótimo. Combinado? Combinado. Grande abraço, então, galera. O nosso Brinquinho. O Brinquinho tá igual a você, vive atrasado. Só que ele não tem a ponte como desculpa. Eu tô chegando. Valeu, Brinquinho. Sherlon, um beijo. Um abração. E lembrando que se você quiser gravar o seu podcast, é aqui no Café Cash Studio, que fica aqui na Ubaldino do Amaral 80. E é primeiro mundo aqui, com esse café aqui, com uma frequência maravilhosa. Aqui bairro é isso aqui, Lula? Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Bairro de Fátima, não? Beijo, obrigado, fiquem com Deus. Vamos lá, que os nossos mentores espirituais continuem guiando os nossos caminhos. Um abraço.